Volume 517 do Histórico. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para, depois de bem preparados, serem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão nessa classe de animal racional, por serem de raça racional. E hoje, essa grande propaganda que está se passando no mundo inteiro, não há quem não tenha ouvido falar na cultura racional. Muitos dão importância e pegam nos livros, e outros não dão importância, porque estão fanatizados pelas seitas, doutrinas e religiões, fanatizados por filosofias, fanatizados pelas ciências filosóficas e científicas, fanatizados por essa infinidade de deuses diferentes uns dos outros, fanatizados por essa infinidade de bíblias diferentes umas das outras. E todo fanático não sabe o porquê que pensa, porque vive desconhecido de si mesmo. Só os que já passaram a se conhecer é quem sabe quem é o pensamento, sabendo que o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento é inimigo do pensador. E por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem, o pensamento não avisa, porque ele é inimigo do pensador. Hoje, todos que passaram a se conhecer diz: é verdade. O que o pensamento e a imaginação fizeram está tudo em liquidação e caminhando para a liquidação total. Os feitos do pensamento e da imaginação, porque terminou a sua fase em 1935. E todos os feitos pelo pensamento e pela imaginação estão a caminho da liquidação total. Hoje quem pensar está perdido. Quem estiver ligado nessas duas energias do chão, duas energias em transformação, se transformará para a categoria de bicho irracional. Por estar ligado nessas duas energias do chão, pensamento e imaginação. Se transforma da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, como já estão vivendo como bichos, uns contra os outros e matando uns aos outros. Porque o bicho impera a lei do mais forte se alimenta com os mais fracos. Como o homem, que é a fera mais bravia que existe em cima dessa terra. Se alimentam com carne de vaca, carne de galinha, carne de peru, carne de cabrito e caças do mato. São antropófagos com capa de civilizados. E por isso são carnívoros. Ninguém passa sem carne. Todos gostam de um bom bife com batatas fritas e uma saladinha e uma cerveja geladinha. Não há quem não goste de um churrasco bem feito. Não há quem não goste desses petiscos saborosos. Por isso são canibais com aparência de civilizados. E em muitas tribos africanas ainda existe o canibalismo. E em muitas tribos de índios também existe o canibalismo, índios que são carnívoros. Hoje estão sabendo quem são, porque todos assim são, de onde todos vieram e para onde todos vão, e para onde quem não se conhece irá, e de onde são. De onde são? Habitantes do mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Filhos do primeiro mundo, mundo racional. E que essa energia do mundo racional está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é mudar para o primeiro mundo, mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Assim é a mudança de todos para o seu verdadeiro estado natural.
Está aí como mudar para o seu estado verdadeiro e natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem o porquê de tudo que existe, a causa de tudo que existe e de todos os feitos que existem. E por isso a natureza vem arrochando os pensadores para que conheçam a fase do desenvolvimento do raciocínio. E por isso a propaganda é muito grande no mundo inteiro. Não há quem não tenha ouvido falar em cultura racional. Não existe esse pensador que diga: eu nunca ouvi falar. Porque a propaganda no mundo inteiro é muito grande. Vários jornais, várias revistas, várias televisões, várias rádios fazendo propaganda da cultura racional dia e noite, noite e dia. Não é possível que tenha esse pensador que ainda não tenha ouvido falar na cultura racional. A propaganda de porta em porta, milhares de conferências e de uma infinidade de maneiras e formas. Todos fazem propaganda. Porque se sentiu bem e quer transmitir o bem que sentiu para o seu próximo. Porque a cultura racional é fazer o bem sem olhar a quem. Todos que têm o conhecimento da cultura racional procedem assim. Amar o próximo como a si mesmo, ou fazer o bem sem olhar a quem. Hoje o mundo está passando por essa rebordosa crítica, aonde até o dinheiro perdeu o seu valor. Em muitos países o dinheiro está desvalorizado e a falta de gêneros alimentícios. Isso já vem sendo anunciado pelo racional superior da Terra há mais de 40 anos, que iam ter dinheiro e não iam encontrar coisa nenhuma para comprar, para se alimentar. E assim está se dando com muitos países. Tem dinheiro, mas não tem alimentação. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para, depois de preparados a estarem em condições de estarem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. O mundo está passando por grandes rebordosas, porque a fase do pensamento terminou em 1935, e todos os feitos pelo pensamento e a imaginação estão todos a caminho de sua liquidação, porque a fase do pensamento terminou em 1935. Agora todos têm que conhecer a fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso aí estão nessa classe de bicho racional. E por ser bicho do chão, são carnívoros. São canibais com aparência de civilizados, e por isso que o mundo está passando por essas rebordosas, porque quem está comandando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio, a energia racional. A energia da desmaterialização da energia, que está materializada na cabeça de todos, na glândula pineal, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza. Hoje o que está brilhando na Terra é a fase do terceiro milênio, e que toda a humanidade precisa conhecer para saber como mudar para o seu verdadeiro estado natural. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para, depois de preparados pela natureza, serem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, por todos serem de raça racional. E por isso estão nessa classe de animal racional ou de bicho racional, por serem carnívoros. E por isso estão aí nessa classe de animal racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem como voltar para o seu verdadeiro estado natural,
porque aprenderam na cultura racional que a energia de vida eterna está materializada na cabeça de todos, na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo e que é a mecânica racional. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, essa energia está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza. Porque são energias puras, limpas e perfeitas. Hoje todos já passaram a se conhecer. Sabem que a fase do pensamento terminou em 1935 e que todos os feitos pelo pensamento e a imaginação estão a caminho de sua extinção. Porque terminou a fase do pensamento em 1935 e de forma que os feitos pelo pensamento e da imaginação estão todos a caminho de sua extinção. Porque o pensamento está falido porque terminou a sua fase. Com o pensamento ninguém resolve mais nada assim com o raciocínio. É tratarem de desenvolver o seu raciocínio para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza. E que essa energia está materializada na cabeça de todos, na glândula pineal, que é a mecânica racional. É que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E a natureza vem arrochando todos os pensadores, para que parem de pensar e procurem a conhecer a cultura do desenvolvimento do seu raciocínio. Porque quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia da desmaterialização dessa energia que está materializada na glândula pineal. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Com o pensamento, todos conservarão seus tormentos, porque agora a natureza entrou no caminho certo da mudança de todos para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional noite e dia e noite, para a mudança de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, habitante do primeiro mundo, o mundo racional, um mundo que deu consequência a essa deformação e transformação racional. Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para mudar para o mundo racional, porque ninguém está aguentando mais os arroxos da natureza. Vem a natureza arrochando os pensadores para que os pensadores conheçam a cultura racional. É por isso que a vida cada vez se torna mais penosa, a ponto de muitos não aguentarem e acabam se suicidando. E muitos dormem com os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e sonhar que está no mundo racional. Hoje todos que passaram a se conhecer não querem mais pensar e sim raciocinar para encontrar a verdadeira paz, o verdadeiro amor de um por todos e todos por um, para encontrar a fraternidade que nunca existiu no meio dos pensadores. Porque os ricos são insaciáveis e os milionários também. Quanto mais têm, mais querem. E de forma que nunca existiu fraternidade. E por isso a fome está aí em todos os países do mundo. Existem pessoas morrendo de fome porque a fraternidade só existe no nome. E por isso na África impera o canibalismo, porque a fome é negra. Hoje todos sabem que os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. Todos querem raciocinar.
Porque raciocinando estão voltando para o mundo de sua raça, o mundo racional. E todo bicho do chão é carnívoro, porque basta ser bicho para ser carnívoro. E os pensadores que estão ligados a essas duas energias do chão, duas energias em transformação, se transformarão da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Vai correr toda essa hierarquia de bicho por estar ligado nessas duas energias do chão. Energias essas que se transformam de uma classe para outra. E por isso hoje todos estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque ninguém quer ser mais canibal como todo bicho é, como todos os bichos são, por estarem ligados nessas duas energias do chão. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim vamos deixar de ser assim, porque chegou o fim da matéria e chegou o fim da morte. Porque sabemos como mudar para o nosso verdadeiro estado natural. Porque passamos a conhecer o porquê que assim somos, de onde viemos e para onde vamos, e de onde somos. De onde somos? Somos do mundo racional com corpo de energia de vida eterna, com o nosso progresso de pureza. E hoje todos querem tratar de desenvolver o seu raciocínio. Ninguém mais quer pensar, porque sabe que a fase do pensamento terminou em 1935. Volume 518 do Histórico. Há milhões de milênios vem a natureza preparando a humanidade para, depois de preparados pela natureza, conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele. E todos são de raça racional, e por isso estão aí nessa classe de bicho racional. E bicho como vive? Uns contra os outros e matando uns aos outros. E por isso quem pensa está ligado nessas duas energias do chão. Energias em transformação. Se transforma para a categoria de bicho irracional. Por estar ligado nessas duas energias do chão, duas energias em transformação, que se transformam de uma vida para outra. E por isso hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio, estudando a cultura racional, para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. E todo estudante apela para o tudo para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque ninguém quer ir para a categoria de bicho irracional, porque sabem que depois de virar pedra, com as transformações naturais da natureza, vai penar muito, vai sofrer mais. E quem estiver com o raciocínio desenvolvido vai assistir todo esse sofrimento. Terminou a fase do pensamento em 1935. E pensando e imaginando, se transformarão da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. E já estão vivendo como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. E por isso as guerras não cessam, por ser coisa de bicho do chão. E todo bicho do chão vive em contradição consigo mesmo. Basta ser bicho para viver discordando uns dos outros. Porque no pensamento está a discórdia. E a discórdia causa os atritos, e os atritos causam os conflitos. E vivem todos em conflitos consigo mesmos, por viverem desconhecidos consigo mesmos. E por isso o pensamento é conflitante, por ser conflitante, as guerras não cessam. Vivem guerreando a vida inteira. E todos esses causadores da mortandade da humanidade se transformarão na categoria de bicho irracional. Porque estão ligados nessas duas energias do chão, pensamento e imaginação. Duas energias que se transformam, por ser duas energias em transformação, na categoria de bicho irracional.
não chega à categoria em questão de bicho racional. E por serem bichos são carnívoros, usam canibalismo com aparência de civilizados. E não há quem não goste de um churrasquinho e uma maminha de alcatra, não há quem não goste. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, somos verdadeiros bichos racionais e todo bicho é carnívoro. E todos os bichos são carnívoros. São os canibais com aparência de civilizados, aparentando que somos o que não somos. Somos um tudo aparentemente, mas um tudo do nada, porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesma se destrói. Aparentemente somos tudo, mas verdadeiramente nada somos. Só podemos ser, verdadeiramente tudo ser, quando estivermos no mundo racional com nosso corpo de energia de vida eterna, com o nosso progresso de pureza. Então aí tudo somos, mas enquanto formos de matéria nada somos. Porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesma se destrói, por ser um ser poluído do chão, e por ser feita do líquido, que é o sêmen, e por isso se derrete, se deteriora em poucas horas. Terminou a fase do pensamento em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. Por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E causou essa infinidade de desastres no mundo inteiro que está destruindo os pensadores. Causou essa infinidade de doenças como AIDS destruindo os pensadores. Causou essa infinidade de males naturais da natureza destruindo os pensadores. Frio de matar, geada de matar, enchentes de matar. Tudo porque acabou a fase do pensamento em 1935. Entrou outra energia governando a natureza e o comportamento da natureza mudou. Por isso houve aquela grande seca no Rio Grande do Sul que não tinham água para beber. Em Santa Catarina, aquela grande seca que não tinham água para beber. Depois veio grandes enchentes, que chegou até casas ficarem submersas, tanto no Rio Grande do Sul como em Santa Catarina. A seca do Pantanal de Mato Grosso, que morreu uma infinidade de peixes e uma infinidade de aves aquáticas, e uma infinidade de bichos de pele e de pelo, porque não tinham água para beber. Terremoto no Rio Grande do Norte, e no país mais quente do mundo, que é a África, caiu geada. E na América do Norte, frio de matar, como morreu muita gente de frio. Tudo isso porque a natureza mudou de fase, mudou seu comportamento. E não sentiram essa mudança por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza. Hoje a energia racional é que está comandando a natureza. Antes de 1935, quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética. Perdurou assim a estabilidade de um tempo em que marcava certo a natureza. Agora, depois que houve essas mudanças dessas duas energias do chão, é que mudou o comportamento da natureza. E não sentiram as mudanças dessas energias por estarem vivendo artificialmente. Hoje todos têm que desenvolver o seu raciocínio, porque a fase do pensamento terminou em 1935, e com o pensamento ninguém resolve mais nada. Porque todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho de sua liquidação. Porque terminou a sua fase em 1935. Hoje todos têm que tratar de desenvolver o seu raciocínio para saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza.
habitante do primeiro mundo, mundo racional. Com pensamento ninguém resolve mais nada. É discussão e mais discussão. É chover no molhado, porque a fase do pensamento terminou em 1935. E todos os feitos pelo pensamento estão a caminho da falência, como de fato vai falindo tudo devagar. E por isso já existe no mundo inteiro muitas falências. Pessoas que fizeram grandes empréstimos e hoje estão em dificuldades para ressarcir a dívida. Aí entra em falência, porque os juros dos empréstimos foram para preços muito altos e ninguém pode pagar. Então aí é falência em cima de falência. Porque terminou a fase do pensamento, essas duas energias do chão, pensamento e imaginação. Quando seus feitos entraram em falência, vai indo tudo devagar e todos apreciando isso sem poder fazer nada. Hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de desmaterializar a energia que está materializada no istmo do mesencéfalo e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Todos os estudantes de cultura racional estão estudando a cultura para desmaterializar essa energia que está materializada na glândula pineal e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para que depois de bem preparados, estarem em condições de conhecerem a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa classe de animal racional ou de bicho irracional. Porque já estão vivendo como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. E a causa é uma só: o enfraquecimento do pensamento e o secamento do sentimento. Quem está com o pensamento seco está também com o sentimento seco. Não sentem mais o que fazem. Essa é a causa dessa infinidade de terrorismo que está em todo lugar. E a causa da violência é o enfraquecimento do pensamento. O pensamento está fraco, está completamente desequilibrado. E o desequilíbrio se tornaram todos violentos. Hoje todos já passaram a se conhecer diz. É verdade, que vale que está no fim dessa deformação e transformação racional. No fim, por quê? Porque hoje todos sabem como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos sabem que são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Habitantes do primeiro mundo, mundo racional. O mundo do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. E por isso muitos estudando a cultura racional e botando os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Porque ninguém está aguentando mais os arroxos que a natureza vem dando na humanidade para que todos passem a raciocinar. Os arroxos são tão fortes que muitos não aguentam e acabam se suicidando. Hoje todos que passaram a se conhecer não perdem mais tempo com a matéria, porque sabem que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesma se destrói. Só quem perde tempo com a matéria são os materialistas, que estão fanatizados pela matéria. Outros fanatizados por seitas, doutrinas e religiões. Outros fanatizados por essas filosofias. Hoje muitos dormem até com os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e para sonhar com o mundo racional.
para ver o desespero dos que querem voltar para o seu verdadeiro estado natural é muito grande. Outros botando os livros debaixo do travesseiro. Os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível. Bonito a cegueira de querer voltar para o seu verdadeiro estado natural. Ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Habitante do primeiro mundo, mundo racional. Ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Habitante do primeiro mundo, mundo racional. E de formas que a humanidade apela para tudo, porque ninguém quer ficar mais aqui pensando. Porque sabe que vão ficar aí pensando, ligados nessas duas energias do chão, duas energias em transformação. Vão se transformar da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional e correr toda essa hierarquia aí do chão. E por isso que todo estudante da cultura racional, com medo de ser bicho, não quer nem mais pensar nem imaginar, somente raciocinar. Porque raciocinando sabe que vai mudar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E aí está a fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, para depois de bem preparados estarem prontos para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Por isso estão aí nessa categoria de bicho racional. Bicho porque são carnívoros e todo bicho gosta de carne. E por serem carnívoros, são canibais com capa de civilizados. Como na África, o canibalismo impera. Grandes e pequenos se alimentam com carne de gente. São verdadeiros canibais com capa de civilizados. Hoje todos já passaram a se conhecer diz. É verdade, todo bicho gosta de carne. Muitos não comem carne, porque pensam que estão comendo um parente seu, devido a conhecer as transformações naturais da natureza. Julgando que está comendo um parente seu, porque sabe que a pessoa ligada nessas duas energias do chão são duas energias em transformação, se transforma para a categoria de bicho irracional. E quem conhece as transformações naturais da natureza julga que está comendo um parente seu. E mesmo os vegetarianos, que as pessoas se transformam também em raízes. Como existem provas com base com lógica, uma infinidade de provas e comprovações. Até os vegetarianos passam mal porque só se alimentam com vegetal. E muitos seguindo as receitas que estão nos livros para o prolongamento dos anos de vida para assistir o progresso da concórdia. E o progresso de transitarem pelo espaço, que a energia poluída, elétrica e magnética, fez toneladas de ferro transitar pelo espaço. E a energia do verdadeiro Deus, a energia racional, vai fazer todos transitar pelo espaço. Que muitos estão sonhando, que estão voando, recebendo em sonhos o que vai se passar no futuro da humanidade. Volume 519 do Histórico. Há milênios, ou há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, para depois de preparados conhecerem a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e, por isso, aí estão nessa classe de animal racional. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para conhecer a fase do terceiro milênio,
que é a fase da mudança de todos os estudantes de cultura racional para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, no primeiro mundo, o mundo racional. Os feitos dessas duas energias aí do chão estão falidos, porque acabou a fase do pensamento em 1935. E de formas que tudo que o pensamento e a imaginação fizeram está a caminho da falência, porque terminou a fase do pensamento em 1935. Então, todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da liquidação. Quem pensar está perdido, porque está ligado nessas duas energias do chão, duas energias em transformação. E se transforma da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. E passa a viver como bicho uns contra os outros e matando uns aos outros. Porque impera a lei do mais forte. E todo bicho é carnívoro. Tanto faz o bicho racional como o bicho irracional, são carnívoros. E todo bicho carnívoro é antropófago com um nome de civilizado. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, somos mesmo canibais, porque somos mesmo carnívoros e matamos para comer. Depois de morto é que destrinchamos o animal para comer. E quem come bicho depois de morto são os corvos, são os urubus. E é por isso que a humanidade é desequilibrada, é desventurada, porque age como o urubu, mata para comer. Se todos são assim, agradeçam a criação que tiveram. Podiam ser vegetarianos, sofreriam menos, porque o vegetal conserva a saúde do animal racional, o agrião, o espinafre, e muitas proteínas e vitaminas. A cenoura, o milho é o que todo vegetariano usa. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão estudando a cultura racional para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza. E muitos têm até os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais rápido possível. Porque ninguém está mais aguentando viver fora do seu estado natural. Porque o estado natural de todos é no primeiro mundo, é no mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza. E essa energia está materializada na glândula pineal, que é o istmo no mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural com o seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza. Hoje todos estudando a cultura racional e muitos até botando os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e para sonhar que está no mundo racional, o mundo de sua verdadeira origem. Todos fazendo uso de uma porção de formas e maneiras para atingirem o objetivo, que é voltar para o seu verdadeiro estado natural com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, para depois de bem preparados conhecerem a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. Por isso estão aí nessa classe de bicho racional. Bicho porque vivem como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. Impera a lei dos bichos, a lei do mais forte. O bicho mais forte, o bicho homem, se alimenta dos bichos mais fracos. E por isso são carnívoros, são canibais civilizados. E a natureza arrochando os pensadores para que passem a conhecer a cultura racional. Para saberem como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Por isso a vida cada vez fica pior em todos os cantos do mundo.
a falta de tudo e a falta de dinheiro. Tudo isso porque a natureza mudou de fase. Os pensadores não sentiram essa mudança por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza, não tem condições de sentir as mudanças naturais da natureza. Hoje estão estudando a cultura racional para saberem como voltar para o seu verdadeiro estado natural. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para chegar a esse ponto virtuoso de reunir essas virtudes que estão nessas 7 partes do porquê todos ascensão. Sol, lua, estrelas, água, terra, animais e vegetais. Todos dependem dessas 7 partes, porque todos têm uma partícula nessas 7 partes do porquê todos ascensão. Hoje a vida tem solução definida e definitiva. E aí está ela com base, com lógica, com uma infinidade de provas e comprovações. E é por isso que o mundo atravessa horas tristes, horas negras, porque estamos atravessando a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. E por isso está aí essa violência destruindo os pensadores. A mortandade é muito grande no mundo inteiro, e o terrorismo destruindo os pensadores. Porque estão atravessando a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Porque ninguém está aguentando mais o arroxo que a natureza está dando nos pensadores. E por isso, aí existe uma infinidade de pessoas que não aguentam e acabam se suicidando. E tem nações que os suicídios são diários, porque sentem um vazio dentro de si mesmo que não tem explicação. Esse vazio é a falta da cultura racional, que é uma cultura que não tem mistérios, nem enigmas, nem fenômenos, nem finitos, nem transfinitos. É uma cultura que diz o porquê que todos assim são, e o porquê que o mundo assim é, e de onde são e de onde vieram, e para onde vão, e de onde são. Habitante do mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Hoje todos sentem esse vazio, porque não conhecem a cultura racional, a cultura da verdadeira definição da origem do animal de origem racional. E é por isso que sentem esse vazio dentro de si mesmos, por viverem desconhecidos de si mesmos. Quem vive desconhecido de si mesmo não sabe o porquê que assim é. Não sabe o porquê todos assim são, não sabe de onde são, não sabe de onde vieram, nem para onde vão, e nem para onde iriam se não passassem a se conhecer. A cultura racional é uma cultura positiva, porque leva todos para o seu verdadeiro estado natural. E é por isso que o mundo está nessa contradança, porque a natureza mudou de fase, e ninguém sentiu as mudanças naturais da natureza por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E quem vive contra a natureza não tem condições de sentir as mudanças naturais da natureza. Hoje todos que passaram a se conhecer estão com o maior tesouro em suas mãos, por conhecerem a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e por isso estão nessa classe de animal racional, por serem de raça racional. E há milhões de milênios vem a natureza preparando a humanidade para, depois de preparados, conhecerem a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e por isso estão aí nessa classe de animal racional. Acabou a fase do pensamento em 1935, e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores.
e por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. E uma infinidade de desastres no mundo inteiro destruindo os pensadores, porque terminou a sua fase em 1935. E uma infinidade de doenças novas, como AIDS, destruindo os pensadores. Porque o pensamento não tem condições de descobrir o vírus da AIDS, porque é uma evolução natural da natureza. É uma epidemia para destruir os pensadores, porque terminou a sua fase em 1935. E uma infinidade de males naturais da natureza que vem destruindo os pensadores, como terremotos, vulcão, furacão, tufão, maremotos, enchentes, frio de matar, calor de matar, seca de matar, faíscas elétricas. Porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. E ninguém sentiu, por estarem vivendo artificialmente. Hoje todos que passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional para desmaterializar essa energia que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza. Porque são energias puras, limpas e perfeitas. E aí está a definição e o fim dessa deformação. Porque todos agora passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e sabem como voltar para ele. E aí está a definição do fim dessa deformação. E como todos poderão mudar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Só quem ainda está fanatizado por seitas, doutrinas e religiões, só quem morre é quem pensa. Os pensadores são mortais, e muitos têm medo de morrer, porque não sabem para onde vão se transformar. E ligados nessas duas energias do chão, duas energias em transformação se transformam para a categoria de bicho irracional, porque estão na categoria de bicho racional e se transformam de uma classe para outra, de uma vida para outra. Porque estão ligados a essas duas energias do chão, duas energias em transformações, e por isso se transformam para classes inferiores. E vão viver como bichos do chão, correr toda essa hierarquia até virar pedra. Hoje todos que já passaram a se conhecer, muitos dormem com o livro debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e põem debaixo do travesseiro vários livros. Outros botam o livro debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar que estão no mundo racional. Todos apelando de várias formas e maneiras para desenvolver o raciocínio. Porque a natureza está arrochando os pensadores de uma tal maneira que muitos não estão aguentando os arroxos da natureza. E por isso muitos terminam até com a vida, se suicidam, por não aguentarem os arroxos da natureza. Tem nações aí no mundo que os suicídios são constantes. A natureza arrochando os pensadores, e muitos não aguentam os arroxos da natureza, acabam liquidando com a vida. Mas há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, para depois de bem preparados conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso todos têm raciocínio, todos são extraterrenos, porque todos vieram do mundo racional. Eram corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza.
mas entraram por uma parte que não estava pronta para entrar em progresso, e o resultado foram ficar assim materializados, mas com um vínculo racional que é e que está na glândula pineal, que está sendo desmaterializada pela cultura racional e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com os seus corpos de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. No pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. E o brigueiro infernal, por isso as guerras não cessam. E no raciocínio está a concórdia, todos concordando com todos. Então é melhor que todos tratem de desenvolver o seu raciocínio para ir encontrar a concórdia, porque na discórdia ninguém pode viver. Porque na discórdia traz os atritos e traz os conflitos, e por isso as guerras não cessam. As guerras religiosas, as guerras entre as doutrinas, as guerras das filosofias. Todos guerreando até para viver uma guerra, porque um quer passar à frente do outro, até para viver uma guerra. Um querendo ser melhor do que o outro. As guerras dos reinados sempre foram assim. As guerras entre tribos de índios, porque antes de serem civilizados eram índios. E assim as guerras já vêm de muito longe. O bicho sempre foi guerreiro, porque todo bicho é inconsciente, porque quem tem consciência racional não guerreia com ninguém, porque está a caminho da concórdia. Concórdia quer dizer todos concordando com todos, de um por todos e todos por um. E vem o mundo passando por esses arroxos naturais da natureza. Principalmente os pensadores, que já estão sentindo que o pensamento só foi feito para jogar uns contra os outros. O pensamento foi feito para manter a discórdia. Muitos procurando outros caminhos, e quando encontram a cultura racional dizem logo: era isso que eu estava procurando, a concórdia feita pelo desenvolvimento do raciocínio.